Genebra é a segunda cidade mais populosa da Suíça depois de Zurique apenas, contando atualmente com 443 mil habitantes. Está localizada no oeste do país, na parte francófona da Suíça, isto é, região em que o francês é a língua oficial. Genebra é também capital do cantão do mesmo nome, tendo sido levantada às margens do Lago Léman, também chamado de Lago de Genebra. Genebra é considerada cidade global, pois ao lado de Nova York é o mais importante centro da diplomacia e da cooperação internacional. Nela se assentam sedes de diversos departamentos e filiais das Nações Unidas, da Cruz Vermelha e da Unesco. Genebra tem a alcunha de Cidade da Paz, uma vez que nesta cidade e neste edifício, no seu centro antigo, foram assinados diversos tratados pela paz mundial. Inclusive, as deliberações das célebres Convenções de Genebra, que dizem respeito, sobretudo, ao tratamento de combatentes e prisioneiros de guerra. Também neste edifício nasceu a Cruz Vermelha Internacional, como consequência da primeira destas convenções, tendo sido proposta e organizada pelo suíço Jean-Henri Dunant em 1863. Por esta razão, a bandeira da Cruz Vermelha é extremamente semelhante à da Suíça. A bandeira do país é vermelha com uma cruz branca ao centro. As posições dessas cores estão invertidas na Cruz Vermelha Internacional. A bandeira é branca e a cruz é vermelha. Genebra é considerada um dos mais importantes centros financeiros do mundo, estando, segundo estudos da financeira Global Index, à frente de Tóquio, Chicago, Frankfurt e Sydney, e em terceiro lugar na Europa, depois de Londres e Zurique. Um exame feito pela consultoria de investimentos Mercer em 2009 a classifica como a terceira cidade com melhor qualidade de vida no mundo, e na Suíça é superada somente por Zurique. Em compensação, é uma das mais caras cidades do mundo para se viver. Um tour por Genebra sempre se inicia pelo seu centro histórico antigo, localizado no alto de uma colina, ponto de encontro para animadas rodas de conversas entre amigos, nos muitos bares e restaurantes da cidade. No cume da colina se encontra a magnífica Catedral de São Pedro ou Saint-Pierre, construída entre os séculos XI e XII, em local em que existiu a primeira catedral da cidade do século VI. A Catedral de Saint-Pierre foi o palco das pregações de João Calvino, o principal reformador protestante desta região da Suíça. João Calvino, francês de nascimento, residiu em Genebra de 1536 até sua morte em 1564, tornando-se neste período o principal líder espiritual de Genebra. A reforma protestante na Suíça, em geral, esteve muito longe de ser pacífica, tendo produzido uma guerra civil entre 1529 a 1531, entre vários cantões que eram livres para fazer sua opção religiosa. Mais de 5.000 pessoas faleceram neste embate, inclusive Ulrich Zwinglio, o mais radical dos reformistas.
Genebra tornou-se um centro de atividades protestantes, produzindo obras como o Saltério de Genebra, uma coleção de hinos no qual os salmos bíblicos foram rimados e transformados em estrofes cantáveis. O povo genebrino se declarou protestante em 1536 e proclamou a República Independente de Genebra. Porém, desde o ano anterior, já havia se iniciado uma vasta demolição do interior da catedral, quando altares, estátuas e pinturas, símbolos do catolicismo, foram destruídos. Desta destruição, apenas se salvaram o púlpito e algumas pinturas do topo dos pilares. Somente no século XVII, uma grande parte da diocese histórica iria retornar ao catolicismo. Atualmente, esta catedral é também um templo cívico, onde se realizam os juramentos do governo cantonal, um conselho de estado, já que Genebra é tanto uma cidade como um cantão ou estado da Suíça. A reforma protestante em Genebra foi tão marcante que, em 1909, na celebração do nascimento de João Calvino, foi erguido o Muro dos Reformadores. E destaca em sua parte central enormes estátuas dos 4 pioneiros da reforma em Genebra. Da esquerda para a direita, vestidos com a capa de Genebra. Guilherme Farel, um dos instigadores da reforma. João Calvino, personagem-chave deste movimento. Teodoro de Beza, reitor da Academia de Genebra, e João Knox, o fundador do culto presbiteriano na Escócia. No pedestal onde se encontram essas estátuas está gravado o cristograma IH Sigma. No monumento também se vê a divisa de Genebra, post tenebras lux, depois das trevas a luz, uma grande premissa da filosofia calvinista para resumir a reforma. O Muro dos Reformadores é um baixo relevo com cerca de 100 metros de comprimento por 5 de altura, construído contra as muralhas do século XVI que cercavam a cidade. Dos lados estão representadas as principais personalidades que disseminaram a reforma na Europa. O monumento foi erguido no Parque dos Bastiões, onde jovens em dispositivo confortável curtem o sol do final de tarde do outono europeu. Deixando o Parque dos Bastiões pela Praça Nova, o visitante tem acesso à parte cultural da cidade, com destaque para o belo Teatro da Ópera de Genebra, construído em 1879, com recursos doados por um benfeitor da cidade. Agora, nosso tour por Genebra margeia o famoso Lago Léman. É a região mais atraente e agradável da cidade e mantém um dos símbolos de Genebra desde 1896, o jato de água. O jet d'eau, como é chamado por aqui, foi criado apenas para controlar a pressão da água pela empresa pública que a servia para a cidade, mas que acabou por se transformar em atração turística e marca inconfundível de Genebra. Calcula-se que em cada unidade de tempo haja mais de 7.000 litros de água no ar, tal a potência das bombas. Em uma manhã de domingo, as ruas de Genebra, nas imediações do Lago Léman, são absolutamente calmas e quase desertas, permitindo o livre caminhar e a observação da prevalência do estilo neoclássico que domina a cidade. Além de calçadões ricamente ajardinados. Este é o histórico porto do Quai Mont-Blanc, com dezenas de embarcações de vários tamanhos e cores. Tomamos uma mouette, nome dado a pequenas embarcações que cruzam todo o lago, levando turistas e habitantes locais de um lado para outro da cidade. As mouettes são espécies de circulares aquáticas que cuidam do trânsito através do lago e unindo todos os pontos da orla do Lago Léman.
Le Mans é uma palavra de origem celta que significa água grande. O Lago Le Mans, também chamado de Lago de Genebra, é um corpo aquático de superlativos. O clima mais ameno, o maior lago e o lago com a maior quantidade de água da Europa Ocidental. Sua superfície cobre 582 quilômetros quadrados. Chame-o como quiser, o imenso lago é a principal parada do turista que passa pela cidade. E dos genebrinos também, que usam os vários espaços públicos ao redor do lago diariamente, contribuindo para a invejável qualidade de vida oferecida por Genebra a seus habitantes. E na medida em que o atravessamos no sentido leste-oeste, nos lembramos que também estamos atravessando o rio Ródano. Sim, porque o Le Mans é um tipo de lago de passagem, pois serve de leito para o rio Ródano, que nasce nos Alpes suíços, se expande formando o lago e segue depois para a região da Camargue, na França, onde deságua em um delta no Mediterrâneo. Genebra se localiza na extremidade oeste do lago, na parte chamada de Pequeno Lago, por ser neste ponto bastante estreito. Na extremidade oposta, quando chega a ter 14 quilômetros de largura, recebe o nome de Grande Lago, e em suas margens se localizam outras belíssimas cidades suíças, como Lausanne e Montreux. O lado oeste da cidade, na margem direita do Le Mans, para onde aponta a proa de nosso barco, é a região comercial de Genebra, com grande destaque para a indústria e comércio de relógios. Porém, a grande vedete do Lago Le Mans em Genebra é o Jet d'eau, ou jato de água. É chamado de símbolo maior da menor metrópole do mundo, como é considerada Genebra. O jato de água chega a atingir 140 metros de altura, em consequência dos 500 litros de água jogados para o alto a cada segundo, numa velocidade de aproximadamente 200 km por hora. A potência do jato de água faz com que seja visto de várias partes, não só do interior do lago, mas de diversos pontos da cidade. Agora já estamos de volta para o embarcadouro da margem leste. E à esquerda da embarcação temos uma vista da mais famosa ponte que cruza o lago, a Ponte Mont Blanc. A margem esquerda do lago é dominada por ricos e históricos hotéis do século XIX, quando a vocação turística de Genebra foi despertada. Os cais de Genebra, distribuídos por toda a orla do lago, se constituem em locais extremamente agradáveis, tornando-se atraentes para um grande número de caminhantes que os cruzam diariamente. Sempre no meio de incríveis jardins arborizados, com muito bom gosto. Esta parte dos embarcadouros é chamada de Quai de Mont Blanc, em homenagem à maior montanha da Europa. E aqui no Quai de Mont Blanc foi erguida em 1998 a estátua de uma das mais célebres figuras femininas do século XIX de todo o mundo, a Imperatriz Elizabeth da Baviera, que se tornou célebre como a Imperatriz Sissi. Sissi foi eternizada por uma série de 3 filmes nos anos 50, Sissi a Imperatriz, dirigidos por Ernst Marischka, e em que foi interpretada pela belíssima atriz alemã Romy Schneider. Elizabeth era esposa do imperador da Áustria Francisco José I e rainha da Hungria de 1848, até ser assassinada por um anarquista italiano neste ponto, em 10 de setembro de 1898. A estátua foi erguida pela Associação Sissi de Genebra no local exato em que foi assassinada a imperatriz, em 10 de setembro de 1998, dia do centenário de sua morte. A imperatriz Sissi era uma mulher extremamente elegante,
e considerada a mais bela mulher do mundo da segunda metade do século XIX. A estátua a representa com as vestes que usava no dia do assassinato, conforme mostra esta foto. A menos de 50 metros da estátua de Sissi, do outro lado da rua, se localiza o famoso e histórico Hotel Beau Rivage. Trata-se de um hotel 5 estrelas, fundado em 1865 pela família Meyer, que desde essa época vem hospedando reis, rainhas, ministros de estados, embaixadores e toda a nobreza europeia. A partir de 1987, é o local onde se organizam as maiores exposições e leilões de joias do mundo. Em um destes leilões foi vendida a coleção de Wallis, duquesa de Windsor, por um total de 50 milhões de dólares. O Beau Rivage é também um dos preferidos por sua clientela pelas vistas privilegiadas que oferece do Lago Léman. Todas as suas janelas são providas de sacadas, voltadas para o centro histórico da cidade de um lado e para o lago de outro. Deixando o Quai de Mont Blanc e caminhando na direção sul da cidade, o visitante alcançará o Quai de Wilson, uma homenagem ao presidente americano Wilson Woodrow, que teve papel preponderante na criação da Liga das Nações durante a Conferência de Paz de Paris de 1919. Aqui está um setor mais novo de Genebra e vale a pena ser visto por ser totalmente levantado no belíssimo estilo Art Nouveau, que prevaleceu na Europa do final do século XIX e princípios do século XX. O Art Nouveau é um estilo internacional inovador de arquitetura e de artes decorativas, que surgiu no final do século XIX e que predominou nas construções europeias até a Primeira Guerra Mundial. Materiais como o vidro e o ferro são amplamente utilizados neste estilo. Os edifícios apresentam linhas curvas, delicadas, irregulares e assimétricas. Riqueza de detalhes, folhagens, rostos humanos e mascarões são também amplamente utilizados na arquitetura Art Nouveau. Com a crise econômica gerada pela Primeira Guerra Mundial na Europa, a arquitetura caminhou em direção a formas mais retas e menos caras, iniciando-se aí o período do modernismo, ou Decor Art, que substituiu o Art Nouveau na história da arquitetura. Estamos voltando para o setor norte do cais e caminhamos pela bela Promenade ou Alameda, em que se transformou o Quai de Mont Blanc, às margens do Léman. Aqui, o escultor romeno Albert Gheorghi exibe uma estátua modernista que chamou de Melancolia, criada em 2012. É impressionante a sensibilidade transmitida por esta obra. Na quadra seguinte se localiza o Jardim dos Alpes e nele chama a atenção um belíssimo monumento em estilo neogótico, denominado Monumento de Brunswick. Foi erguido em 1879 em homenagem a Carlos II de Brunswick.
Este foi o músico, linguista e o cavaleiro Carlos II, o Duque de Brunswick, um homem verdadeiramente impressionante. O Duque de Brunswick nasceu em 1804 na Alemanha e foi expulso de seu país em 1830. Em sua fuga para o exílio, passou por várias cidades europeias e em Paris fez grande fortuna, se estabelecendo depois em Genebra, onde passou os últimos anos de sua vida. O Duque Brunswick morreu em 1873 e, em seu testamento, deixou à cidade de Genebra uma fortuna de 24 milhões de francos, para que fossem investidos em instituições culturais, como o Grande Teatro da Ópera, a Universidade de Genebra e a Escola de Relojoaria. Em contrapartida, pedia que seu corpo fosse depositado em mausoléu, erguido em local nobre da cidade. Segundo o testamento, o monumento deveria ser uma réplica exata do túmulo da família Scaligieri em Verona, na Itália, e a Sociedade de Genebra o atendeu 6 anos após sua morte. O monumento a Brunswick é de uma riqueza arquitetônica impressionante, tornando-se atração turística em Genebra. A Ponte Mont Blanc atravessa o Ródano em sua saída do Lago Le Mans. Ricamente engalanada com bandeiras da Suíça e do Cantão de Genebra, é a maneira que o pedestre encontra para migrar da margem esquerda para a direita do Lago Le Mans, em Genebra. Foi construída em 1862 e tem este nome em homenagem a Mont Blanc, a montanha do mesmo nome e que se localiza nas imediações da cidade. Inicia-se aí o Jardim Inglês, atravessado pela Promenade ou Avenida do Lago. Trata-se de um jardim ou bosque extremamente belo e agradável, ornamentado com canteiros floridos, estátuas de figuras célebres da cidade, coretos, fontes e árvores frondosas. A Coburg-Oise é um monumento que comemora a anexação da República Independente de Genebra à Confederação Helvética, ocorrida em 12 de setembro de 1814. A Confederação Helvética se transformaria depois na República da Suíça. A Coburg-Oise mostra 2 guerreiros suíços com capas e coroas de louros, símbolos da vitória. A palavra Coburg-Oise é conhecida desde a Idade Média, designando um tratado, temporário ou definitivo, pelo qual uma cidade estendia sua cidadania para outra entidade geográfica ou para as aldeias vizinhas. No caso, a estátua significa a Confederação Helvética acolhendo os cantões de Genebra, Freiberg e Zurique, e foi inaugurada em 1860. Porém, o que há de mais belo e chamativo no Jardim dos Ingleses é o relógio de flores, instalado em 1955. É uma das principais atrações de Genebra e, com certeza, a obra mais fotografada da cidade. É considerado o maior relógio florido do mundo, com seus 5 metros de diâmetro. Seu ponteiro, que marca os segundos, tem 2,5 metros de comprimento. No passado, era apenas uma simples decoração floral, com a qual se homenageava a principal indústria de Genebra e do país, a indústria relojoeira. Por isso foi instalado em um ponto do jardim, praticamente em frente a 2 das principais marcas de relógio da Suíça. Atualmente, o relógio de flores adquiriu dimensão artística e os serviços municipais fizeram dele o símbolo da decoração floral de Genebra, que tradicionalmente muda segundo as estações do ano. Mais de 50 tipos de flores compõem o relógio e são trocadas de acordo com as estações. O Jardim Inglês tem uma área de 25 mil metros quadrados. Foi criado em 1854 e seu nome foi dado em homenagem a turistas ingleses que frequentavam a cidade desde princípios do século XIX. Aliás, os ingleses ainda são os turistas mais frequentes em Genebra.
Estes a procuram justamente pelo seu lago e pela proximidade da cidade com Chamonix, na França, de onde se tem acesso ao Mont Blanc para a prática de esportes de inverno. Em 1857, uma fonte adquirida em Paris foi instalada para ornamentar o jardim inglês. Entretanto, foi considerada pequena e acanhada para a grandeza do jardim. Foi então removida para o Jardim dos Alpes, no Quai de Mont Blanc, e substituída pela atual, chamada de Monumental pelos habitantes da cidade. Esta é chamada de Fonte das Quatro Estações, uma obra do escultor parisiense Alexis André, e foi instalada em 1862. Crianças e água. Água e crianças. Tudo a ver. Este coreto foi instalado por reivindicação de músicos locais, desejosos de exibirem sua arte às margens do lago. Aqui, dois artistas genebrinos aproveitaram o tronco de uma sequoia de 120 anos, derrubada por um vendaval, para esculpirem uma belíssima estátua de uma ave. A natureza vegetal homenageando a natureza animal. Há os que veem nela uma ave, mas outros a interpretam como um pequeno roedor. A escultura é de 1992 é bastante nova, comparada à idade do Jardim Inglês, de 1854. É provável que em países do terceiro mundo, tal tronco teria se transformado em lenha, tão logo a árvore tenha caído. Aqui o busto em bronze de um dos mais importantes cidadãos suíços, Gustave Ador. Diz a base do busto que foi membro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, presidente das Conferências da Cruz Vermelha de 1921, 1923 e 1925. No ano de sua morte, 1929, era o presidente da Confederação Suíça, o que equivale a dizer presidente do país naquele ano. O Jardim Inglês já se encontra na cidade antiga de Genebra, e é não mais que 5 quadras deste jardim, na Grande Rue, número 40, em 28 de junho de 1712, nasceu um dos mais importantes intelectuais da humanidade, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata. A cidade de Genebra homenageou um de seus mais brilhantes filhos, Jean-Jacques Rousseau, dando-lhe seu nome a um ilhote localizado no lado da ponte Mont Blanc. Este é o ponto em que o rio Ródano deixa o lago Le Mans para correr livremente por terras suíças e francesas até seu delta no mar Mediterrâneo. Sobre as águas do Ródano, neste ponto, há uma série de pontes e passarelas, todas muito bem ornamentadas com flores e folhagens. Uma delas conduz o pedestre para o Museu do Relógio, chamado apenas de Cité du Temps, e que foi aberto em 1984 por uma das mais importantes marcas de relógios da Suíça. Outra ponte se dirige à cidade antiga na margem direita do Ródano. É através de uma dessas pontes que se atinge a ilha Jean-Jacques Rousseau, rodeada de animais aquáticos como patos, gansos e marrecos, aqui tratados e mantidos. Amante da natureza, por certo, Rousseau muito se alegraria em ver sua ilha completamente dominada por estes animais. E no centro da ilha, a sombra de frondosa árvore, um belo monumento com dados de sua biografia.
Now the darkness cuts the light, and the worlds around collide.